Boa noite, você já está no Papo Certo. Você sabe, esse programa é feito para quem faz o Brasil acontecer. Aqui é o seu ponto de encontro de temas muito relevantes de gestão, empreendedorismo, economia. Você pode nos assistir no canal 524 da Claro TV, também no YouTube do Papo Certo e lá no Instagram, o @papocerto.com.br. Hoje vamos tratar do tema dos eventos corporativos e receberemos aqui duas importantes convidadas especialistas no tema. Fiquem conosco. Para tratar do tema dos eventos, estaremos recebendo nesta noite duas convidadas muito especiais. A Andressa da Silva Assis, que é empresária do setor, e a Mastrângela Teixeira, que é gerente executiva da ADVB RS. Bem-vindas. Obrigada, é uma honra estar aqui hoje. Obrigada, boa noite. Também uma honra poder compartilhar aí um pouquinho com esse público que é super empreendedor e certamente, né, vai conseguir absorver aí bastante conteúdo, né, e conhecimento. Excelente. Então, bem-vindas e com certeza teremos um excelente debate aqui esta noite. Então, vamos direto ao que interessa para o nosso público. Andressa, como você vê o crescimento do setor de eventos corporativos no Brasil? Eu vejo que cresceu muito, principalmente aqui na região, né, aqui em Porto Alegre, os eventos corporativos, eventos de networking, né? Então, as confrarias aqui em Porto Alegre, os eventos de conhecimento, cada vez mais, a gente estava até conversando anteriormente, né? O quanto aumentou aqui, principalmente aqui em Porto Alegre, o quanto aumentou esses eventos e em locais também, assim, diferenciados, autênticos, né? Excelente, muito bem. E Mastrângela, qual o principal impacto deste crescimento na geração de empregos e na economia? Certamente é um impacto bem relevante, né? Porque a gente, ao executar qualquer evento, que eu falo que desde uma pequena reunião até um grande evento, são gerados muitos empregos, né, diretos e indiretos. Isso fomenta a economia, né, do estado como um todo e certamente a gente começa aí a trabalhar também com profissionais se desenvolvendo em outras áreas. Então, fazer um evento não está resumido a um cargo específico, né? A gente tem N possibilidades, também envolvendo aí tecnologias, inovações que são essenciais para a produção de um evento. Excelente. Andressa, o que tem mudado no comportamento das empresas em relação à realização de eventos? Eu acredito que ao meu ver, anteriormente, assim, ali acho que é um pouquinho antes das enchentes, da pandemia, os locais de eventos eram menores e vejo também que nós tínhamos menos eventos. Acho que daqui para frente a tendência também é aumentar cada vez mais, a gente ter cada vez mais eventos. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, eu vejo que praticamente tem aí todos os meses eventos grandes acontecendo no nível corporativo, muito de conhecimento e de network, assim, acho que é os principais segmentos dentro dos eventos, fazer networking. Sim. Ali, muito networking e conhecimento. Eu acho que é mais ou menos isso. É interessante isso que você está trazendo, Andressa, porque a gente vê um mundo cada vez mais conectado, com possibilidades de eventos online, sem a presença, não é, no local. Uhum. Ao mesmo tempo, aqui, pode ser um fenômeno local, mas ao mesmo tempo aqui a gente vê cada vez mais pessoas, né, dispostas a investir numa viagem para quem vem de fora, em hotel, estadia, para estar presente e conectado, muitas vezes em eventos que são também transmitidos online. Exato. Isso parece contraditório, mas tem uma lógica, não é? As pessoas estão sentindo essa necessidade da presença. Está correto isso? Eu concordo. E principalmente, até nós estávamos conversando sobre o South Summit, né? Então vem muitas pessoas de fora para cá para estar presencialmente, né, no evento.
E em outros também, eventos menores, eu vejo que tem eventos que vêm outras pessoas de outros estados para cá, realmente. Pode ser que seja algo aqui de Porto Alegre, não sei, né, confirmar o certo nas demais localidades, mas aqui em Porto Alegre eu vejo que o pessoal quer ter essa presença, quer estar junto ali, né? Não vejo muitos eventos online, até em algumas clientes que eu atuo, elas fazem periodicamente, todo mês tem 1 ou 2 eventos online, e a gente viu baixa adesão, diferente dos eventos presenciais, e assim, e muito feedbacks das associadas dessas clientes também, que elas preferem eventos presenciais Olha do que que online. interessante. Muito bem. Mastrângela, os eventos assumiram um papel central na construção da reputação das marcas? Com certeza. A gente acredita muito, né, que hoje o evento ele é estratégico para uma marca. E o evento ele não está hoje, né, ligado a um porte, né? Eu preciso fazer um grande evento para que eu consiga transmitir isso em relação à minha marca. Os eventos hoje eles entram como uma estratégia essencial para que tu possa divulgar um produto, um serviço, para que tu possa te conectar com o teu público de interesse. Então ali tu vai conseguir construir todas as narrativas, né, e se aproximar desse público para vender mais, para vender melhor, né? E não estamos necessariamente falando de uma venda em si, né? A venda ela pode estar muito atrelada à marca, né? Como é que eu estou me posicionando no mercado? Como é que o mercado está me enxergando? Como é que eu posso fazer isso num momento que eu estou oferecendo algo, né? Como a gente está falando agora num evento, e isso se tornar estratégico para a minha marca e a minha marca cada vez mais ter uma reputação que consegue se posicionar no mercado mostrando esse valor. Porque reputação é, né, o valor que a marca está entregando. E isso a gente consegue fazer muito bem dentro do evento, bem estruturado, né? Excelente. Andressa, por que um evento corporativo é hoje considerado um motor da economia criativa? Eu acho que até puxando um gancho com o que a Mastrangela estava falando, né? O quanto um evento bem organizado, estruturado, ele está ligado a posicionamento também da marca e que gera as vendas indiretas, né? Então, acho que independente do porte da empresa, hoje a nossa empresa é uma empresa de ainda pequeno, médio porte, mas assim, o quanto isso é importante para o negócio em si, num contexto geral, né? Excelente, Mastrangela. Quais as novidades ou tendências em termos de experiência e vivências para o público? Aí é uma pergunta, né? Acho que é bem interessante, porque na era que nós estamos vivendo se fala muito em tecnologia, inovação, né? O que eu vou trazer de high-tech para dentro do meu evento? Isso é uma tendência, isso é essencial para a gente realizar hoje um evento. Porém, a gente vem falando muito e trazendo muito para dentro dos eventos a questão da humanização. Então, um evento bem organizado, tu trabalhar com uma equipe capacitada para atender todas as demandas de um evento, isso também é tendência. E isso também é obrigação. A gente fala, poxa, tu está fazendo um evento, tu está preocupado com a acessibilidade, tu está preocupado com a inclusão, tu está preocupado com a diversidade. Como é que a gente está pensando no evento hoje, né, em 2025, 2026, que a gente já está se encaminhando, tu estás preocupado dentro da tua produção do evento com isso? Se tu não estás, de fato, isso tu não está acompanhando não só tendência, como questões, né, que a sociedade hoje não é que ela nos impõe, mas que ela nos exige. E isso é a questão da humanização que eu falo. Então, assim, é muito bacana a gente pensar como é que eu vou trazer a tecnologia para dentro do evento, como é que vai estar lá dentro essa experiência do cliente, né? Então, se a gente não tiver também essa humanização antes de qualquer coisa, não adianta tu ter a melhor tecnologia. Vocês sabem, Mastrangela e Andressa, que volta e meia nós recebemos convidados aqui no Papo Certo em que falam deste contraponto. Exatamente, estamos vivendo uma era da inteligência artificial, que a gente sabe vai mudar a nossa vida, espero que para melhor, né, daqui para frente, mas ao mesmo tempo, invariável, os nossos convidados fazem esse contraponto.
Não adianta de nada termos uma tecnologia muito avançada se esquecermos do lado humano, né? Então, a humanização, o trato, o tato que quem está recebendo, né, os anfitriões daquele evento, se eles não tiverem esse cuidado, é provável que mesmo tendo toda a tecnologia high-tech, Uhum. né, aquele evento ele não vai ter o sucesso que teria, né? Eu tenho 2 depoimentos aqui que eu acho interessantes de eventos que participei recentemente, do próprio South Summit, em que temos diversos locais com temas sendo falados e tudo muito dinâmico. Eu vejo que isso é uma tendência muito interessante. E também participei recentemente de um evento de contadores muito interessante, eram 4 palcos com 3.000 pessoas, em que os 4 palcos simultâneos, falando de temas mais diversos, e nós podemos optar aqui através do fone qual palco, bastando virar para aquele local. Isso é bem interessante, é muita tecnologia nos dias de hoje, não? Com Muito certeza. legal. Excelente. Andressa, vamos falar dessa tecnologia, como ela está sendo incorporada, então, aos eventos para torná-los mais imersos. Então, eu vejo, participo de muitos eventos, né, no decorrer aí do ano, e é interessante o quanto realmente as empresas estão preocupadas com trazer autenticidade e novidade, né, essa experiência, e claro, né, trazendo a humanização, mas o quanto eles estão focados em trazer novidades, né, para ser mais atrativos e tal. Porém, eu vejo que está muito imersivo em aparelhagens, né? Que nem tu falastes agora, né? Imagina que legal, tu tá ali num evento assim, e pode só mexer e que tu consegue visualizar, escutar outras palestras. Então, eu acho que é mais ou menos isso. E tem também, agora me fugiu o nome, mas são algumas máquinas assim que fazem esse endomarketing. Ali, por exemplo, tem uma cabine de fotos e aí já sai a logo da empresa. Então, essas experiências, assim, eu vejo que tá acontecendo bastante, coisa que não acontecia anteriormente, né? Tu leva ali uma foto impressa com a logo, né? Então, ter Muitas ativações, né? essas Que ativações, estão exatamente. atreladas à marca, né? Tu entrega algo, mas a tua marca vai junto, né? Exato. Justamente para marcar, né? Então vai estar na tua mesa de escritório, vai para tua casa, entre tantas outras que tu vai também replicar em redes sociais. Então tu sempre pensa no on e no off, porque Exatamente. as pessoas gostam, né? Gostam de tirar foto para postar numa rede social depois. Né? Ou com alguns brindes, enfim, é exatamente isso que tu falaste, né, de ter essa ativação de endomarketing dentro do evento e fora também, né? Excelente. Mastrângela, como garantir que o evento seja coerente com o discurso e os valores da marca? Essa pergunta, mais uma pergunta aí complexa, né? É difícil a gente hoje dizer assim exatamente uma fórmula para isso, né? O mais importante é sempre a empresa saber e ter conhecimento sobre o posicionamento dela dentro do mercado. E para que isso seja coerente, para que ela continue falando, né, com o seu público de forma genuína, de forma autêntica, como tu mesmo citou ali, Andressa, é preciso trazer sempre a verdade, né? Bom, eu quero vender um produto, esse produto ele está condizente com o meu público, ele vai entregar, ele vai continuar fazendo tudo aquilo que eu prometi. Então, a gente fala muito sobre ser genuíno, sobre ser verdadeiro, né? E numa era que a gente vive hoje, onde de manhã tu assiste um conteúdo, tu tem acesso a uma informação, tu tem um produto lá que está sendo avaliado, isso é hoje disseminado. Então, se tu quer de fato, né, vamos para um produto assim mais de consumo rápido, se tu é uma empresa hoje que tu tem uma confeitaria, tu faz um bolo, né? Aquilo que tu levou, que tu vendeu, que tu disse que ia entregar, ele precisa estar totalmente alinhado e entregue do início ao fim. E quando eu falo do início, é desde o momento que a pessoa ligou no telefone, pediu para falar contigo, né? Então, aquele alinhamento, se tu atendeu bem, se tu fez tudo que tinha que ser feito, né? Acolheu, foi humano, isso tem que estar lá, entregue no produto também. Excelente. Eu vejo que também uma questão aqui, principalmente
para quem está organizando o evento é ter temáticas coerentes e palestrantes, se for o caso, e personalidades que estejam coerentes com aquilo que se almeja Com também. certeza. E organizar para que, né, aquela pessoa É. que está ali como convidada também não fuja daquela linha, né, do evento. Sim, Exatamente. Né? Muito bem. Andressa, qual é o maior desafio na criação e entrega de eventos corporativos de conteúdo hoje? Essa pergunta é interessante. Nós estávamos falando, eu disse para ela, que um dos maiores dificuldades que eu vejo é tu trazer para o cliente, no caso da Mastrange, ela trabalha com o cliente final ali, né? Enfim, é dentro do corporativo, né? Mas no meu caso, eu lido com vários outros clientes e às vezes o cliente, o diretor, o sócio, e tu apresentar o teu posicionamento, ou, por exemplo, né, que a gente falaste ali sobre o conteúdo, palestrante. Será que faz sentido trazer esse palestrante para esse evento? Será que está coerente com o posicionamento que nós queremos deixar aqui, sabe? Então, eu acho que esse, para mim, é a maior dificuldade. Tu trazer... Entender o que ele quer. Eu acho que não seria entender o que ele quer, mas fazer com que ele tenha um penso estratégico de posicionamento sobre aquilo ali. Que às vezes ele, não, mas eu gosto do fulano de tal. Mas aquele profissional não é coerente com o que a gente deseja para a marca, né? Com esse posicionamento. Por mais que seja autêntico, às vezes não é coerente, né? Sim. Excelente. E também falando de público, né? Qual é o público que tu vai estar recebendo lá no dia? Porque a gente também tem esse desafio, né? Temos um evento de conhecimento, né? Qual vai ser o palestrante? A discussão, ela é muito grande e ela não tem certo ou errado. Ela realmente precisa estar acompanhado com a estratégia da marca, né? E do evento, e tem que sempre estar acompanhando qual o público de interesse que tu quer atingir, né? Porque às vezes é muito do ponto de vista. Para mim faz muito sentido aquele palestrante X, mas para ti não, né? Mas a gente precisa pensar e olhar com o olhar do cliente, nesse caso, né? Do público. Do cliente. Excelente. Mas, Trânsila, tu entrou num tema que eu queria trazer agora aqui. O que caracteriza um método consultivo na gestão de eventos? Isso que a gente está falando agora, né? Muitas vezes as empresas elas precisam, antes de qualquer coisa, de uma consultoria, né? E a consultoria, ela não, hoje em dia quase não se tem empresas, né, que fazem esse tipo de serviço. Aliás, né, é algo que a gente deveria até colocar como uma obrigação ali nas entregas de um evento, porque antes de qualquer coisa tu precisa ter essa concepção, né, de como fazer, vai fazer, onde, enfim, tem N detalhes aqui que a gente pode falar. Mas é de sentar com as principais lideranças, os principais stakeholders que não vão estar envolvidos naquele projeto e, de certa forma, se colocar à disposição ali para eles consultarem com profissionais que estão alinhados, né, e preparados para entregar aquilo que eles desejam, né, em relação a um evento, em relação a um workshop, enfim, o que quer que seja. Então, hoje, esse papel ele é fundamental. De ser ouvinte, né? E como tu falaste também, né? E também deles terem a visão de quem tá na operação, né? De quem tá ali com a mão na massa mesmo, né? Perfeito. Porque eles não têm essa mesma visão, eles têm uma visão mais... como é que eu posso dizer? Uma visão mais estratégica, mas não uma visão de como realmente funciona na prática, no dia do evento, né? Como é que vai funcionar? Isso é lindo na prática, mas na teoria, mas e na prática? E como eu te falei antes, a gente precisa, me dá liberdade e confiança, porque eu vou conseguir com a liberdade ir um pouco além e a confiança de que eu vou fazer essa boa entrega, né? Excelente. Uma pergunta pessoal, que é uma percepção minha em relação ao mercado, principalmente gaúcho aqui, de empresas cada dia mais especializadas em realização de eventos em geral, mas a gente está falando aqui de eventos corporativos. Acredito que o Rio Grande do Sul esteja exportando esta tecnologia, essa expertise dessas empresas que estão cada dia mais experts em realização de eventos. É uma percepção errada da minha parte? Primeiro, Mastrange.
Eu diria que hoje o nosso recurso humano, né, ele é muito desejado, né, a nível Brasil e a nível mundo, né. Isso por um lado é bom, mas pelo outro também, né, não tão favorável, porque a gente acaba perdendo muitos talentos, né. Mas de fato o nosso recurso humano ele tem um diferencial de entrega. A gente tem uma entrega que eu considero superior, porque a gente tem a gente acaba tendo muitas adversidades que acontecem aqui, a gente também tem um empenho um pouco diferente, assim, em relação a outros estados, porque a gente tem hoje um grupo que fica muito focado no gaúcho, então assim, a gente tem o profissional gaúcho trabalhando aqui. Quando tu vai subindo, a gente já começa a ter uma mescla de outros estados, outras culturas, né, que acabam entregando esse serviço, que também são ótimos profissionais, mas eu entendo que sim, a gente tem diferenciais aí bem grandes e eu já acompanho várias empresas gaúchas atendendo eventos a nível nacional e fora do país. Excelente, Andressa. Era algo até Vocês têm recebido esta demanda também de outros estados e de fora? Sim, inclusive agora sábado tem uma cliente nossa do Rio de Janeiro que está fazendo um evento e a gente ajudou toda a parte comercial, toda a organização, mesmo à distância, né? Como a ES é uma empresa virtual, vamos dizer assim, então aqui em Porto Alegre a gente consegue estar presente, né? Mas nos demais locais nem E sempre. funciona bem. Funciona bem, Olha, funciona quanto bem. à tecnologia, então, minha percepção está correta. Estamos exportando profissionais de eventos. Isso. Excelente. Andressa, uma pergunta agora aqui para os empreendedores é importante. Como avaliar o retorno do investimento de um evento corporativo? Legal, eu acho que a gente até falou um pouco agora, né, sobre isso. Às vezes o retorno não é nem financeiro. Obviamente, quando a gente vai fazer um evento, a gente faz todo esse mapeamento financeiro de quanto vai ter ali de saída e de lucro, enfim, de um todo. Mas nem sempre é um retorno financeiro, é um retorno de posicionamento, um retorno de reconhecimento, né, que também é muito importante, né? Então, eu acredito que seja olhar com todas essas visões, assim, né, obviamente financeiro é importante, mas eu também vejo que muito nessa parte de evento, pelo menos para mim, para a S, conta muito a questão de reconhecimento e posicionamento, o que eu quero mostrar de fato. Eu acho que é uma experiência onde tu consegue trazer o teu público, trazer o teu cliente ideal mais para perto de ti, da tua marca, e mostrar para ele com mais com um senso mesmo, assim, né? Algo mais palpável para ele, o que a tua marca representa, a experiência, né, que tu pode passar para ele. A gente vive um mundo virtual e ter essa presença física também é importante. Eu participo de alguns eventos e eu percebo que as feiras, né, feiras que acompanham a realização do evento principal, vamos dizer assim, seja um evento de uma atividade empresarial, de um setor, mas temos sempre aquelas feiras em que atraem muitos fornecedores, enfim, de diversas áreas. Essas feiras, elas também auxiliam neste retorno do investimento, correto? Com certeza. Sim, aí a questão de venda de ingressos também, ali os estandes, né, essa parte de feiras, essa parte financeira tem ali como gerar receita também de outras formas dentro dos eventos, né? Até para complementar, esse é o velho e bom ROI aí dentro dos eventos, né? Que hoje a gente tem diversas ferramentas que possibilitam isso, né? E vai muito também da empresa se posicionar diante até dos colaboradores. Por exemplo, eu vou participar de uma feira, eles montam uma grande estratégia, né? Esse seria sempre é o melhor caminho de estar muito bem preparado para aquela feira, para aquele evento, porque tu está fazendo um investimento alto, né? E tu precisa ter um retorno. Vamos lá, vou fazer um investimento de 300 mil reais para participar de uma Expo Inter. Beleza, eu preciso pelo menos, né, X% a mais do investimento que eu fiz ter de retorno, ou pelo menos a longo prazo eu mensurar isso.
Como é que a gente faz isso? Hoje existem diversas ferramentas de CRM mesmo, né, para fazer o gerenciamento de tudo que tu pode gerar de negócios dentro desses eventos. E são ferramentas que muitas estão no mercado aí por um preço acessível e certamente tu já na própria feira se preparar para fazer isso lá, né? Então já consolidar a venda, já trabalhar com uma estratégia de distribuição de brindes, fazer pequenos eventos, aquele evento petit comité, Uhum. marcar uma reunião com aquele cliente que tu Uhum. almeja e que vai estar lá, né? Então fazer e ter esses atrativos para que ali tu já saia, né, com um contrato fechado ou pelo menos encaminhado, né? Fazendo E essas isso, prospecções, né? E exato, essa né? parte de ativação de marca, né? É muito legal para esse caminho Não, tem também. diversas empresas que uma feira ela é muito decisiva para o resultado do ano. Verdade. Então, Quais são as etapas essenciais no planejamento de um projeto de evento de sucesso? olha aí, né? Uma pergunta muito boa. As principais etapas, tá? Começam desde a estratégia que a empresa busca com aquele evento. Então, a gente ter um planejamento, principalmente com tempo. Vanir, isso para mim assim, é essencial, né? Por mais que a gente diga, pode me entregar aqui um evento, a gente vai conceber ele da noite para o dia, mas se a gente não tiver um planejamento mínimo, isso não vai acontecer. E qual é esse planejamento? Principalmente receita, né? Então, o que eu tenho de receita para executar esse planejamento e despesas. Então, é uma conta básica que todos já conhecem e que é essencial para que a gente tenha uma sustentabilidade financeira do projeto. Então, de nada adianta a gente não saber o básico, porque é para onde a gente vai poder se encaminhar. E com base nisso, começa ali o velho e bom checklist, né? O que eu tenho que fazer, quais são os períodos que eu tenho para executar, com quem eu vou poder contar, né? E eu falo isso porque contratações externas, essa é a parte mais fácil de fazer. Tu contrata, tu vai ter ali as empresas, os profissionais que vão te apoiar, né? Mas internamente, quem é que vai estar contigo dentro da tua organização, dentro da tua empresa, para isso poder acontecer? Porque isso é essencial. É aquilo que a gente falou ontem, um pouquinho antes ali, sobre consultiva, né? Quem é que dentro da empresa vai te dar esse apoio? Muitas vezes são essas pessoas, esses profissionais, para que a gente possa ir para o caminho que a gente está buscando aí. Excelente. Andressa, podemos dizer que a curadoria de conteúdo é um diferencial cada vez mais importante? Com certeza. E acho que convém muito com o que a Mastrange estava falando da questão da consultoria, né? Então, além dessa consultoria, é importante tu olhar para a curadoria, o que vai ser falado, né? Enfim, todo o conteúdo, porque o mercado, querendo ou não, me corrija se eu estiver errada, já está assim apertado, eu não digo saturado, mas já está apertado aqui em Porto Alegre. Então, às vezes a gente tem 2, 3 eventos no mesmo dia, e aí as pessoas, né, o público precisa escolher qual faz mais sentido para mim, né, nesse momento, qual eu devo ir, além da questão financeira, mas em questão de conteúdo. Então, acho que assim, os conteúdos, a gente aprimorar e pensar em conteúdos mais diferenciados, né? Excelente. Mas, Tângela, como envolver e relacionar-se com os diferentes públicos envolvidos no evento? Isso é muito difícil, né? Desde o fornecedor até o público que está lá no evento, né? Primeiramente, né, como a gente estava falando ali, é a questão do planejamento. A gente trabalha, eu pelo menos sempre tento atuar com capacitação, né, com esses públicos que eu tenho acesso e eu vou desde o público que eu estou contratando até o público final. Eu comentei um pouco antes contigo, né, Muito Andressa? legal. Hoje a gente tem até um evento que a gente faz antes, que é um aquece, que a gente chama, que é o warm-up, com as empresas vencedoras. Ou seja, eu estou ali já, de certa forma, né, capacitando, me relacionando, mostrando como é que vai acontecer, para que lá no dia do evento, o que eu tenho que me preocupar? Com o cronograma. Porque todo o resto, todo esse planejamento, né, essa entrega, pelo menos de como é que vai acontecer cada etapa, já foi executada. E o quanto a organização faz diferença, né? De fato.
realizar um evento não é para amador. Não, Eu digo não. por mim, que na nossa empresa nós temos o Fortes Connect, que é um evento para clientes. Olha, são 30 convidados, né, e a gente tem um trabalho que é, olha, antecipando assim, ó, a gente já tem uma expertise, já tem 1 ano que ele Uhum. acontece, mas os últimos 15 dias, olha, para 30 pessoas, porque tem os convidados, tem a organização do evento, do dia, repassa a pauta, o que vai ser falado, tudo isso. E eu sou amador, eu sofro. Imagine para um evento para milhares de pessoas, não é para amador. Por isso que fazer um evento para 10 pessoas e para 5.000 é o mesmo trabalho, porque tu tem que te preocupar, claro, proporções maiores, mas é um trabalho igual, né? É, Tudo e se que sendo. exige muita dedicação e muita organização, que nem a gente estava conversando, né? São muitos detalhes que precisa estar atento, que às vezes a gente pode deixar passar por isso do checklist, tanto falou, achei Uhum. bem legal, porque detalhes que fazem diferença no dia. E pra gente que, querendo ou não, tá mais nos bastidores, então assim, tem que estar muito atento, com um olhar muito aguçado em todas as pontas, né? Realmente. Andressa, o que é preciso para um evento construir uma comunidade em torno de uma marca? Muito legal, porque praticamente todos os eventos que eu estou envolvida hoje, tanto como pessoa física quanto pessoa jurídica, são eventos de comunidades, então, de confrarias, clubes. Então, eu acredito que, e eu vejo na maioria dos outros eventos que eu vou, no final sempre tem um pitch para trazer para uma comunidade específica. Então, ali, o pitch de vendas desse público geralmente é trazer para uma comunidade, aí gerenciando e tendo essa associação num todo, né? Muito bem. Mas, Trângela, como a parceria entre profissionais complementares agrega valor ao produto final? Acho que vai bem ao encontro do que a Andressa também estava comentando aqui. Isso é essencial hoje em dia, a gente não faz nada sozinho, né? Então, tu tá alinhado e aliado, né, a profissionais, a entidades, né, e também organizações que estejam acompanhando também o desenvolvimento do estado, da tua cidade. Isso é essencial, essencial. Eu faço parte de alguns grupos hoje, acompanho, e isso, se a gente não tivesse isso hoje, certamente a gente estaria estagnado, porque não dá para depender, né, de outras instâncias para que a gente possa realizar as coisas. Então, essas parcerias, né, esses profissionais, essas entidades, que muitas até nem se denominam como entidades, elas são primordiais e a gente precisa também colocar aí um olhar para eles, porque realmente, assim, E eu acho que é a gente muito o vê a que a entrega. DVB faz, né? Essa questão do Também. networking, assim, num todo, né? Muito bem, realmente é a união, não é? A união em torno de uma Exatamente. causa. Uhum. Né? Andressa, na sua visão como empresária, onde estão as maiores oportunidades no setor de eventos? Olha a resposta de milhões. Olha, Maiores oportunidades. são várias oportunidades e eu ainda bato muito na tecla da questão de posicionamento de marca, né? Então eu vejo que o evento é onde a gente tem as redes sociais, mas eu acho que já está um pouco saturado. Então o evento é algo onde tu pode posicionar a tua marca de uma forma muito mais assertiva e muito mais estratégica, né? Muito bem. Mas, Trângela, como o mercado tem se preparado para atender a demanda de projetos de longo prazo? Temos alguns exemplos de projetos que tiveram aí a primeira, segunda edição, como o próprio South Summit, o Health Summit também, que foram um sucesso e já estão aí crescendo muito. E como o nosso mercado, na verdade, os nossos fornecedores, né, estão se preparando para isso? Eu vejo uma crescente dessas empresas em relação à busca, né, de tecnologias, né, de também recursos humanos, de capacitação dessas equipes para conseguir atender esse mercado. Porque a gente tem um crescimento muito grande aqui na capital, mas também no interior, na serra, que a gente às vezes não percebe por estar muito focado aqui na capital, mas essas outras regiões, elas também têm crescido e também têm recebido grandes eventos. A gente tem exemplos
exemplos aí, né? Pode trazer alguns, por exemplo, Litoral, Serra. Por exemplo, a gente Campanha. tem Gramado Summit, a gente vai para uma linha já mais de entretenimento. Vamos citar aí um Paleta Atlântida, por exemplo, né? É um evento, né, que hoje a gente está falando de gastronomia na Sim. beira da praia, no litoral, no nosso verão, né? Que, enfim, leva milhares de gaúchos ao nosso litoral e movimenta e mobiliza não só o setor de eventos, mas também de turismo. Então, a gente percebe, assim, vamos pegar um outro exemplo, esportes. Quantas corridas estão ocorrendo Verdade. na capital e no interior? Vamos pegar a região da Serra, que tem, vamos lá, uma corrida que depois culmina com gastronomia e degustação de vinhos. Bom, né, a gente vai ter público para isso e tem crescido muito nos últimos tempos, né? Porque tu consegue conciliar duas coisas, né? Tu vai ter a questão do turismo, tu vai ter a questão do esporte. Então, assim, existem N oportunidades que estão acontecendo e os profissionais olha como eles estão se adequando. Não, mas olha só, eu sou do setor da Vestuário, por gastronomia. Vestuário também, mas eu não quero, né? Eu quero fazer um evento, eu quero trabalhar com um evento, eu quero fazer alguma coisa relacionada. Eu vou fazer algo relacionado a isso. Eu também gosto de esportes. Tu consegue hoje te adequar e atender e é um evento, Em né? todas as áreas, Em todas né? as Da áreas. beleza, nós temos eventos no vestuário, calçados, eventos automobilísticos, né? Que temos. Também. Então, realmente, o estado do Rio Grande do Sul se destaca muito pelos eventos corporativos. Mas, Andressa, falando desses eventos, qual a importância da modelagem financeira para o evento corporativo? Essa pergunta é bem complexa. O que eu posso te dizer, assim, e é complexa num ponto de que cada empresa tem a sua modelagem, né? Então, vivenciando aí em várias frentes e nichos, né, de negócios, cada um tem a sua modelagem. Então, é meio complexo de desenhar, assim, né? Mas é importante eu como contador, que sou, Ah, né, sim, e com da área de certeza. economia também, a viabilidade econômica, financeira de um evento ela é essencial, né, Com até para o seu sucesso, não é? ter Porque essa previsibilidade de quanto vai ser gasto ali, enfim, o ROI, que nem nós estávamos conversando anteriormente. Mas assim, eu vejo que cada um tem a sua visão, por mais que tu queira implementar, e aí tu vai saber com mais propriedade, né? É complexo, porque cada um tem a sua previsibilidade, a sua modelagem ali de gerenciar esse contexto, né? Infelizmente, hoje temos tecnologia e cada dia mais empresas, pessoas especializadas em Nessa eventos corporativos que vão, né, fazer essa análise da sua viabilidade. Mas, Trângela, uma pergunta sobre o pós-evento, com a mensuração de resultados, tem sido desenvolvido e valorizado? Com certeza, isso é essencial. Terminou um evento, primeiro que se ele já tem essa objeção de ter uma próxima edição, imediatamente a gente já começa a mensurar pensando, né, numa próxima edição, e mesmo que seja um evento pontual, tu precisa ter isso já pautado e sendo executado durante, porque tu quer atingir um resultado. Então, o pós-evento, desde um fechamento de um orçamento, um fechamento de toda a parte de comunicação, de estratégia de marketing, vendas que tu te propôs a entregar, tu tem que continuar depois. Vamos pegar um exemplo assim, tu tem um evento, né, que tu tem patrocinadores. Não termina quando acaba, né? Tu precisa, com certeza, fazer relatórios, tu trazer para eles os números que foram de fato importantes, aqueles que talvez tu não tenha conseguido atingir, e aqueles que tu nem tinha planejado entregar e que tu conseguiu atingir ali. Então, assim, é bem complexo, é essencial e fundamental esse pós-evento. E ele dá, às vezes, mais trabalho do que o pré e o durante. O evento não termina quando ele acaba. Nunca. Olha, que interessante para quem é leigo, como é o meu caso, que só participa do evento, o evento em si seria o principal, mas a gente está vendo aqui que tem uma etapa anterior ao evento, a realização do evento, e o pós-evento, eu digo que pode ter mais uma ainda, que já é o planejamento para o próximo evento. Né? Então, nós tivemos o pré, o durante, o após, e já o planejamento para o próximo. Exato. Realmente, esse mundo dos eventos, ele
é um mundo à parte e que bom que nosso estado está, né, cada dia mais profissional nesse tipo de atividade, né? Andressa, o que uma empresa deve priorizar ao contratar uma agência, uma empresa de eventos? São muitos critérios, que nem nós estávamos conversando, né? Principalmente a organização, o checklist, essa questão consultiva. Então, acho que são os principais pontos, assim, na hora de escolher quem vai contratar para gerenciar o teu evento. Precisa ser alguém que tenha uma empresa, né? Que seja muito bem alinhada, bem organizada, que tenha processos claros ali, que vai ter essa disponibilidade de ter esse momento de troca, porque um pré-evento, a gente precisa de muitos encontros para alinhar todos os detalhes, para que saia tudo certo lá no final, né? E eu complemento com expertise com o teu negócio. Porque de nada adianta, por exemplo, tem uma empresa voltada para a área da saúde e está contratando uma empresa que tem mais experiência numa área de entretenimento. Então, a expertise faz toda a diferença. Isso vai te encurtar bastante o caminho. Excelente, muito bem. Mas, Trângela, em relação à comunicação, né, qual o seu impacto no evento antes, durante e pós-evento? Volta bem nessa pergunta dele, só para... Eu vi que desligou, não quis parar, né? Não, se a TV desligou com a logo. A gente já não tinha ajustado isso para desligar. Hã? A gente já tinha ajustado isso para não entrar em descanso. Pois é, mas entrou. Desculpa, eu vou voltar nessa questão do qual o papel da comunicação pré, durante e pós-evento no sucesso do projeto. Estou por vocês. Mas, Trângela, qual o papel da comunicação no pré, durante e pós-evento para o sucesso do projeto? A comunicação é essencial. A partir do momento que a gente começa a trabalhar no evento, em paralelo ao checklist e a todas as entregas operacionais que tu tem, a comunicação ela precisa estar caminhando junto. Por quê? Nada que tu vai fazer, ela pode ser simplesmente falada, comunicada internamente. A gente precisa muito trabalhar ela nesse planejamento, né? Que a gente chama assim, a gente tem todo um enxoval de peças, de linguagem, de adequação. A gente precisa também estar muito antenado ao que está acontecendo no mercado. Ou seja, vamos falar agora nas questões climáticas. Hoje em dia, a gente não faz mais um evento sem olhar a previsão do tempo. Mas é num lugar fechado, é num lugar que não vou ter nenhum problema. A gente se preocupa, a gente está muito preocupado com tudo que pode acontecer. Então, a comunicação, ela tem que estar toda hora alinhada. E isso pode trazer muitos malefícios para o evento, né? Olha a reputação da marca, como é que fica, tá caindo um temporal lá em Lajeado, no dia que está acontecendo o evento, e a gente não está antenado, e esse temporal vai vir para cá, e o público tem que se deslocar, e como é que vai chegar? Enfim, a gente precisa sempre ficar atento a todos esses detalhes, e a comunicação, ela anda junto. E também, né, complementando a pergunta, a resposta, a gente precisa hoje ter um planejamento desde o início que a gente lançou o projeto, a gente deixar sempre muito bem claro para o público que a gente está falando, e essa comunicação, ela precisa andar no on e no off. Não interessa se a gente está vivendo uma era digital, que tudo tu pode largar numa rede social que está comunicado. Se tu não mandar, né, a mensagem no dia, lá pelo WhatsApp, que é uma também questão humanizada, sabe? De tu poder te comunicar com o teu público, de nada adianta tu largar um post lindo, um vídeo lindo lá numa rede social. Um bom e-mail marketing, um bom e-mail bem escrito, bem comunicado com todas as etapas também é essencial. E não é sobre fazer demais, é fazer o que tem que ser feito e de forma clara e objetiva. Então, a gente tem um desafio bem grande dentro da comunicação, não é fácil, e também é bem desafiador quando tu vai buscar profissionais, ou seja, uma agência, né, ou, enfim, outros profissionais como assessoria de imprensa que estejam alinhados com o teu discurso, porque eles também que vão ser esses porta-vozes dentro do mercado. Excelente resposta.
E Andressa, qual a relevância de eventos grandes e já consolidados no calendário nacional? Acredito que um que nós conversamos aqui, né, o Gramado Summit, O Soft o Summit. Soft Summit também. Ahn, eu já puxando, né, para aqui para as minhas clientes, a gente tem aqui o Prêmio Aliadas, que está aí na sua terceira edição. Tem, enfim, mas eu acredito que os maiores sejam, né, o Gramado Summit e o Soft Summit também. E vou aproveitar e puxar aqui o um ADV. pouquinho. Sim, sim. Eu acredito muito na questão do reconhecimento. Então, eventos de reconhecimento, eles promovem marcas, eles promovem negócios, promovem profissionais. Então, eventos que cresceram muito desde a pandemia, Prêmio Exportação RS, que reconhece as empresas que exportam através do Rio Grande do Sul, né? Hoje a gente já recebe aí mais de 800 pessoas na Casa NTX, e o Top de Marketing, que reconhece as melhores estratégias de marketing e vendas também de organizações aqui do estado, né? Projetos com mais de 40 e 50 anos de atuação, então tem uma trajetória, né, e uma reputação muito bem estabelecidas. Eu acredito que aí na questão econômica também, ter esses eventos já consolidados e conhecidos, reconhecidos nacionalmente, ele serve para garantir um calendário mínimo de eventos para que as empresas do setor, né, do setor de eventos, do Sim. turismo, enfim, já tenham uma certa previsibilidade de receitas e continuem investindo nos seus próprios empreendimentos, porque tem uma relativa certeza de acontecimento daquele evento e não desmobiliza equipes, estruturas. É possível, desta forma, também planejar a própria estrutura da empresa que realizará, né, etapas ou, né, Exato. equipes daquele evento. Então, eu vejo que ter esses calendários de eventos periódicos também auxilia as Exato. empresas do setor a manterem, né, uma previsibilidade de receitas, né? E isso é bem importante nessa época do ano, inclusive, né? Porque é onde a gente faz todo o planejamento anual do próximo ano. Então, pelo menos assim na ESA, a gente tem esse hábito de organizar quais os eventos importantes a gente tem do ano que vem, qual é a nossa forma de participação, se é com stand, se é com palestra, enfim. Então, toda essa previsibilidade a gente consegue ter com esses eventos que já têm quase suas datas marcadas, vamos Sim. dizer, né? Exatamente. Mas, Trângela, como as associações do setor estão atuando para garantir a expansão contínua? Essa é uma pauta que a gente tem muito forte aqui no estado e me orgulha bastante, porque diversas entidades estão mobilizadas para isso. Elas vão desde da busca, né, por projetos para execução, para acontecerem aqui no estado, e até mesmo de levarem as nossas marcas, os nossos projetos para fora, né? Eu vou citar até um exemplo agora recente, que é da Invest RS, né? Que a Invest ela tem feito muito esse papel, né, de atração de negócios aqui para o estado. E isso certamente vai passar por eventos, por projetos que não necessariamente estão ligados a eventos, mas que acabam combinando, porque através do momento que tu atrai, né, tu começa a também atrair olhares. Bom, por que não participar também de um South Summit, de um Top de Marketing? Porque tu tá realmente trazendo organizações que vão se interessar não somente pelos negócios em relação ao seu produto, ao seu serviço, mas também ao que acontece naquela cidade. Então é como a gente se vende, né? Eu sempre digo, né? A gente está se vendendo bem, a gente está fazendo um bom marketing do nosso estado, e eu acredito que a gente tenha melhorado muito em relação a isso, né? A gente estava falando um pouco antes ali, né? A própria Orla, né? Trazer o South Summit para aquela região ali do centro histórico, isso tem trazido revitalizou e trouxe muita vida, né? Então, hoje a gente, onde é que eu vou levar, né? Tá chegando alguém, eu quero trazer e mostrar um pouquinho de como é que está acontecendo a cidade. Ali já traz uma outra energia, a gente consegue transmitir isso. Excelente, exatamente. A gente já está aqui indo para os minutos finais, mas, Andressa, como a sustentabilidade e a responsabilidade social estão incluídas em eventos atualmente? Acho que a gente conversou já um pouquinho também sobre isso, a respeito da humanização, acessibilidade, né? Eu fui em um evento recentemente, tinha muito essa preocupação, que infelizmente não é tão assíduo assim, né? Nos demais, assim, que é a questão de linguagens de sinais, é a questão dos degraus. Então, acho que essa preocupação tanto social,
mais humanizado, mas também com a sustentabilidade num todo, né? Então, assim, eventos da área da reciclagem tem toda uma estratégia para nos ensinar em relação a isso também, né? Eu acho que essa eu vou ter que contribuir também, porque é um tema muito importante. A gente tem pensado bastante, até dentro dos nossos eventos, a questão de todo o impacto que a gente gera, né? Geração de lixo, CO2, são muitas frentes envolvidas, né? Desde o carro que o convidado chega no evento até os caminhões, são diversos caminhões que vão até o evento, que as pessoas nem imaginam o quanto que a gente acaba gerando de resíduos. Daí a gente vai para uma parte de acessibilidade, de inclusão, de diversidade, que eu ainda, né, sou crítica, a gente tem consultoria sobre isso dentro da DVB, que ainda a gente não tem um trabalho forte sobre isso. E isso dá trabalho e deveria estar lá no checklist de todos, né, organizadores de evento. Eu não consigo fazer tudo, tem um custo alto. Começa. A primeira coisa que eu falo para vocês, começa, se coloca no lugar do outro. Isso já é ser humano, isso já é ser próximo, isso já é ser inclusivo. Então começa, vamos pensar, vamos trazer especialistas, vamos conversar com pessoas que são especialistas nos temas, porque tem um jeito de fazer. E é tão importante quanto a questão tecnológica, de trazer essas tecnologias, esses recursos, essas aparelhagens para os eventos de inovação, né? Muito bem. Andressa, quais as dificuldades para realizar eventos em diferentes regiões do país? Eu imagino, confesso que os nossos eventos, a grande parte deles são aqui em Porto Alegre, né? Então, assim, não tenho grande propriedade para falar em outros estados, mas eu imagino que deve ser bem difícil pela questão cultural, a questão climática também dos outros locais, né? E complemento com questão também de investimento. É muito diferente em relação ao estado do Rio Grande do Sul. É mesmo? Sim, o investimento, eles acabam sendo sempre mais altos. A gente também falar de recurso humano também não é tão fácil quanto... É claro, a gente tem já essa apropriação por morar aqui, por já saber quem procurar. Mas, de fato, é diferente, o investimento é mais alto e a gente ainda tem a questão de adequação, né, dos produtos àquela região, né? Então, desde tu contratar um buffet, de como é que vai ser servido, de como é que tu vai atender aquele público, e não vão muito longe, né? Às vezes tu sai da própria capital e já vai para a Serra e tu já sente essa diferença. Sim. É bem desafiador. Mas, Trânsila, como a venda de audiência se encaixa no novo modelo de eventos corporativos? Venda de audiência é complexo. A gente estava falando sobre o online e o digital, o online e o presencial, né? Hoje em dia, tu precisa realmente ter um evento que atraia o público de interesse, né? E tu precisa criar ali uma necessidade nesse público. A partir do momento que tu teve isso, certamente o teu evento ele já é um sucesso, porque tu não vai ter essa preocupação, né, em ter o público lá presente, né? E eles, cada vez mais, o público, eu digo, ele busca por experiência presencial. O online, ele é bacana, ele certamente é um complemento, mas o presencial bem executado é hoje sucesso, assim, dentro dos eventos. Meu evento vai ser presencial, eu vou entregar a experiência para o público. Então, como tu vai comunicar tudo isso? Como é que vai ser o teu cronograma? É essencial aí para ter essa audiência. Andressa, acho que é a nossa última pergunta. Estamos chegando ao final do Papo Certo, ainda temos mais uns 3 minutinhos. O que faz um evento ser sob medida para um cliente? Em 1 minuto. Com certeza é essa consultoria, né, que a Mastrange falaste, mas eu acho que ter esse contato com o cliente, ter essa comunicação com ele, entender, entrar no universo a fundo ali daquele cliente, o que ele imagina, o que ele espera, qual é o objetivo desse evento, né? O que eu falo muito na questão de posicionamento, né? Então, entender de fato o que vai acontecer, tu imergir de fato, vestir a camiseta daquela marca para fazer as coisas acontecerem, né? A Mastrange, ela falou também sobre ser um profissional que já tem experiência na área, e concordo com ela, mas também, às vezes, o mínimo de experiência que tu já tem faz com que tu entre a fundo, entenda detalhes, estude sobre aquela marca, sobre aquela experiência que o cliente quer passar também, né? Muito bem. Mastrange, então, uma pergunta final para você. Uma mensagem, então, para os empresários que pensam em investir mais em eventos corporativos. Evento hoje é uma ferramenta essencial.
seja para 10 pessoas, seja para 5.000 pessoas. O evento como estratégia de marca, marketing e vendas é hoje o que eu deixo como uma mensagem para vocês. Invistam, comecem e certamente vocês vão colher bons frutos se começarem a fazer. E eu vou dizer, é um mosquitinho, tu é picado e depois tu só quer pensar como uma das estratégias da marca, a realização, nem que seja de um pequeno evento, né? E daqui a pouco crescer para o maior. Excelente, muito obrigado às nossas convidadas, a Andressa e a Mastrângela, Obrigada eu. pelos excelentes, né, insights, o debate que nós tivemos aqui. Agradeço especialmente a você de casa, você que nos assiste também pelas redes sociais. Muito obrigado pela audiência, boa noite e até o próximo episódio.